O primeiro a intervir é André Fonseca. Ele é cofundador da Head of Moonshots, Chain Reaction Group, e docente também da Porto Business School. Vai falar sobre disrupção digital, mas mais no compreender esta disrupção digital. O que é que isto significa e a necessidade dela ser compreendida. Propõe-se, obviamente, então, com isto, desmistificar a transformação das organizações nos domínios da gestão e dos processos de inovação nos novos modelos da economia digital. André, o palco é teu. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. O meu nome é André Ferreira. Eu queria começar por contar-vos um bocadinho a minha história, mas não me esvaçando muito. Eu venho aqui falar sobre disrupção, mas não é tanto sobre disrupção digital. É sobre o fenómeno disruptivo e como é que nós o podemos compreender e que podemos perceber. Não vos maçando sobre o meu percurso, eu tenho 35 anos, sempre ligado ao mundo da inovação e tenho 4 filhos, o que já é disruptivo para quem tem 35 anos. Duas passagens que foram bastante marcantes para mim. O MBA no INSEAD, que me fez descobrir uma coisa chamada Estratégia do Oceano Azul, alguns certamente vocês conhecem, que é a procura de espaços de mercado novos onde não existe concorrência, e portanto estamos a falar em competitividade. A inovação é um instrumento extraordinário de busca de divergência competitiva e não de convergência competitiva. E a passagem pela Singularity University, que é uma joint venture entre a Google e a NASA, que ajuda a perceber o impacto que as tecnologias de crescimento exponencial têm em bilhões de vidas e nos negócios que as suportam. E é um bocadinho por esta experiência, sempre ligado ao mundo da inovação, que eu gostava de tentar desmistificar este buzzword ou este soundbite que se chama disrupção. Eu não sei se vocês conhecem a revista Wired, muitos de vocês conhecem, que há cerca de pouco tempo pediu desculpa por utilizar a palavra disrupção 86 vezes numa edição. E, portanto, se uma revista, está aqui um jornalista, pode confrontar isto, pede desculpa por uma coisa destas, é porque é um clichê que se tornou um clichê por alguma razão. O que eu acho é que nós, muito destas conferências, ouvimos falar destes clichês e de outros, mas é um bocadinho como eu dizia há bocado no almoço, é um bocadinho como o sexo na adolescência. Toda a gente fala disto, mas ninguém sabe o que é. Porquê é que a disrupção é importante e porquê é que é importante vocês perceberem o fenómeno da disrupção e qual é o approach que eu trago para que vocês entendam? O primeiro aspecto, eu queria partilhar com vocês um vídeo quando há 7 anos aceitei o desafio de criar uma unidade de disrupção, de inovação disruptiva na Deloitte. Deloitte, alguns de vocês conhecem, muito ligada à auditoria e ao conservadorismo, e eu tinha que abrir uma área disruptiva, o que já era difícil, e fiz um pitch que gostava de partilhar convosco, que eu acho que acabam por ser autoexplicativo daquilo que é um dos fundamentos básicos da disrupção. 2020 already, and it's nearly done. Deloitte is never going to survive, and our partnerships are irrelevant. We will never be inventive, exploring and discovering. We only wanted to stay where we have always been. There was never a need to stay hungry for new things. We've been forever stuck in what we already know. We never wished to be more than that. Because who needs confidence, expertise, and a huge network to partner with when you have one great skill to completely rely on? Because we think it's scary to stumble around in the dark, so we haven't been afraid to stand still and never dared to start looking forward. We always attempted the easy solution, not interested in the better solution. We tried, and thus what we really did was following our own cold tracks instead of looking for untrodden snow. We're going to miss the boat, and we have no reason to believe the future of Deloitte is a bright one, unless we see that it's never too late to start looking forward. The future of Deloitte is a bright one, and we have no reason to believe we're going to miss the boat. Looking for untrodden snow instead of following our own cold tracks was what we really did. And thus, we tried the better solution, not interested in the easy solution. We always attempted to start looking forward and never dared to stand still. So we haven't been afraid to stumble around in the dark, because we think it's scary to completely rely on one great skill when you have confidence, expertise, and a huge network to partner with. Because who needs more than that? We never wished to be stuck in what we already know. We've been forever hungry for new things. There was never a need to stay where we have always been.
We only wanted to stay inventive, exploring and discovering. We will never be irrelevant, and our partnerships are going to survive. Deloitte is never done, and it's nearly 2020 already. Bem, eu acho que é autoexplicativo, não é? Quando nós mudamos as lentes, quando nós temos visões diferentes, perspectivas diferentes, quando invertemos uma ortodoxia, invertemos uma modo de pensar, quando vamos buscar áreas do saber e interseccionar essas áreas do saber e indústrias diferentes, é aí que nós obtemos inovação, é aí que nós temos espaço para disromper negócios, para disromper setores, para disromper mercados. Esta perspectiva de que os disruptores são estruturalmente pessoas que respondem às coisas de maneira distinta é crítico para vocês nas organizações onde estão procurarem espaços de horizontes de transformação e de inovação. Procurar outras áreas de competência, procurar irem para outras indústrias, deixarem que outras pessoas de outras indústrias entrem em vós. Eu não sei se conhecem este livro, chamado Efeito Médici, mas eu aconselho-vos a todo, que é um livro que basicamente estuda grande parte das maiores inovações que nós temos à face do planeta e que basicamente estuda o quê? É a interseção de áreas do saber distintos e como é que elas juntas produzem ideias novas. E esta perspectiva de que muitas vezes as respostas para um determinado tipo de problema surgem de aspectos completamente diferentes é uma das características do fenómeno da disrupção, é uma das características dos empreendedores, é uma das características dos disruptores. Segunda, e não menos relevante, tem a ver com esta descontinuidade entre aquilo que é customer ready, ou seja, estar preparado para os clientes, e aquilo que é ser customer first, pensar esquizofrenicamente em clientes primeiro. A maioria das organizações que aqui estão, e em toda a parte, sobretudo as incumbentes, são customer ready. Ou seja, há uma tecnologia simpática, bonita, interessante, vamos aplicá-la porque o cliente pede uma nova realidade. Mas se vocês perceberem antropologicamente o que está a mudar na vida dos clientes, o que eles pedem não é uma resposta àquilo que eles acham que existe. Eles querem uma resposta diferente que cria uma necessidade completamente nova. Os disruptores e as organizações que disrompem são as que criam necessidades onde nós antes não víamos essa perspectiva. Pensem, por exemplo, num exemplo que todos vocês já conhecem. Continente e Amazon Go. O Continente, anos e anos e anos a fios a tentar dar resposta, customer readiness, adoptar um mecanismo de checkout automático das compras. É dos sítios onde existe maior insatisfação por parte dos clientes, apesar de ter sido que eles pediram. O que é a Amazon Go, nativa digital, com outro mindset, cujo objetivo era nos últimos 10 anos simplificar o processo de checkout, fez eliminar o processo de checkout. Tu compras a partir do momento em que pegas em alguma coisa. Significa que se tu compreenderes a experiência e a jornada do cliente sob a perspectiva da sua transformação etnográfica e antropológica, tu aí vais conseguir perceber onde é que estão necessidades que tu não sabes que têm, mas precisas de ter. Sejam obsessivos com os vossos clientes. E quando o fizerem, isto acontece. A mediados del 2013, la industria del arte en España sufrió uno de los golpes más grandes de todos los tiempos. El gobierno decidió cambiar el impuesto de los espectáculos teatrales del 8 al 21%, logrando la mayor sangría de espectadores que se recuerde. Un 30% menos de espectadores en tan solo un año. La gente se volcó a consumir entretenimiento probado masivamente como los blockbusters americanos. Ante esa realidad, la compañía independiente de comedia Teatraneo decidió tomárselo con humor e inventar algo. Pay Per Laugh, the first comedy shows where you only pay for what you consume. We fitted each seat with a facial recognition system that detects the smile and proposed the following deal to spectators. Entrance will be totally free. If the show produces no laughs, you don't pay anything. However, if you laugh, you have to pay for each smile. Each smile produced is worth 30 euro cents, something that in this day and age is quite a reasonable price. At the end of the show, the spectator could check their laughter account before paying and even share it on social networks. And so that no one would cry for having laughed more than they could afford, the maximum amount to pay was 80 laughs for 24 euros. The average price of the ticket increased by 6 euros. The system was covered by the main national media outlets, and this produced 35% more spectators. Each Pay Per Laugh show produced 28,000 euros more ticket money than was normally taken. Currently, the system is being copied in other theatres in Spain. A mobile phone app was created as a system of payment, and the first season ticket was launched for the number of laughs, not shows. We should also not write off the Pay Per Cry or Pay Per What the Fuck system. What the fuck? What the fuck? Or maybe not. Pay Per Laugh, the first
Acho que perceberam a ideia e depois da risada vamos para um gráfico, é sempre chato, mas que vos ajuda. Eu acho que é um gráfico muito simples que ajuda a perceber esta diferença entre Customer Ready e Customer First e a diferença entre incumbentes, ou o modo de pensar dos incumbentes e o modo de pensar dos empreendedores disruptivos. É que, como vocês sabem, a maioria das organizações anda fustigada com a performance e com a sua performance ao longo do tempo. E ao fazê-lo, quer pelas energias do seu incrementalismo ou da melhoria contínua, vai muitas vezes afastar-se daquilo que é a real necessidade do cliente, no sentido de tornar os seus processos mais eficientes, os seus processos mais eficazes. A verdade é que a maioria dos disruptores não pensa desta maneira e tem liberdade para o fazer. O segredo é como é que nós trazemos isso para dentro das organizações. A maioria dos disruptores o que pensa é neste binómio. Lanço ou não lanço algo que seja good enough para experimentar, prototipar, colher feedback e que resolve efetivamente uma necessidade de cliente. E quando isto acontece, o ponto de inflexão sobe ou o hype cai. Um exemplo muito simples, todos vocês usam nos vossos telemóveis. Muitos daqui, alguns estão, de uma geração assim um bocadinho mais avançada, usavam um telemóvel chamado 6910. Não existe um exemplo de telemóvel melhor, com melhor performance alguma vez criado à face da Terra, senão o Nokia 6910. A verdade é que a geração que veio a seguir nem sequer teve conhecimento que existia um 6910. O 6910 durava 3 semanas de bateria e nós hoje andamos com um, que ao final de meio-dia já estamos a questionar se precisamos de bateria ou não. O que é que aconteceu? Houve uns tipos que criaram uma coisa chamada WhatsApp, que na sua primeira versão demorou 2 semanas a fazer, e que disrompeu por completo uma indústria, transformando uma indústria de voz para uma indústria de dados. Porquê? Porque as pessoas não estavam preocupadas se o sistema de messaging era melhor, se falar ao telefone tinha qualidade ou não tinha qualidade e se a bateria durava não sei quanto tempo. Eu tinha um binómio de lançar algo que era good enough para experimentar, que resolvia uma necessidade de clientes, foi vendido por 19 bilhões e é hoje provavelmente a ferramenta de interação social mais utilizada à face da Terra. Como dizia o Daniel ao almoço, é um instrumento de agenda política, de agenda mediática e de transação de ideias. Outro aspecto, não menos relevante, é esta mudança de paradigma entre aquilo que é uma economia de consumo e aquilo que é uma economia prosumer. Ou seja, nós hoje somos cada vez mais produtores-consumidores daquilo que temos, ou somos advogados das marcas. Se nós não percebemos que o consumidor está a transitar para ser um prosumer, então nós não estamos a incorporar o conjunto de inovações suficientes para permitir que o cliente seja mais produtor do teu próprio produto e serviço ou experiência do que o contrário. Vejam um exemplo que acontece aos 8 anos. Não se conhecem esta história? Isto aconteceu em 2017. Um miúdo de 8 anos estava em casa com a sua irmã a tomar conta da irmã de 4. Ok, os pais foram jantar tranquilamente. Não vamos discutir se eles foram muito moralmente corretos ou não, mas deixaram o miúdo em casa. Eles estavam cheios de fome. E quando se lembraram que queriam ir ao McDonald's, pensaram, o que é que os meus pais fazem quando vão ao McDonald's? Olha, utilizam aquela coisa que está ali na garagem, que se chama carro. Então, olha, a miúda de 4 anos lembrou ao miúdo de 8 que havia uma coisa chamada YouTube, que podia saber como é que se conduzia. Vejam o espanto do senhor do caixa do drive-in do McDonald's quando olha para o carro e estão 2 crianças, uma de 8 e uma de 4. Significa que não é só a perspectiva do prosumer olhando para as impressoras 3D que mudam cadeias de valor, ou olhando para o Facebook, que é o maior produtor de conteúdos de mídia, que não produz um único conteúdo de mídia, ou o Airbnb, que é o maior produtor de conteúdos de alojamento turístico, que não produz um único. Olhemos para as crianças de 8 anos que são prosumers das suas próprias necessidades. Esta geração é assim. Incorporam vocês na vossa realidade essa realidade ou não? Outro aspecto bastante relevante, eu vou passar este assim a correr porque perdíamos quase aqui mais de 17 minutos, é que nós estamos a mudar de uma sociedade organizacional entre aquilo que é um paradigma de knowledge stock e um paradigma de knowledge flow. Ou seja, antigamente nós considerávamos que pagávamos por conhecimento e esse conhecimento tínhamos dentro das nossas organizações e rentabilizávamos. Ora, a verdade é que hoje em dia os negócios que são mais disruptivos recorrem a ecossistemas, a plataformas, a fluxos de conhecimento onde eu posso rapidamente acelerar o acesso a eles em toda a parte do globo e ter um nível de escala sem precedentes face à nossa realidade. Não menos relevante, nós estamos a mudar de um paradigma de evolução tecnológica entre aquilo que era um crescimento linear da tecnologia para aquilo que são alguns subsetos tecnológicos que têm crescimento exponencial. Exponencial é mesmo a progressão geométrica que cresce a ritmos que nós próprios não compreendemos. É assim que esta tecnologia cresce. É com este ritmo que ela avança. Vejam bem, só se pensássemos aqui um bocadinho neste exercício aqui. Em 2015, a capacidade computacional do cérebro de um computador ultrapassa a capacidade computacional do brain power de um rato. Em 2023, que já passou para 2019, que é este ano, do cérebro humano. E em 2045, já passou para 2037, do conjunto agregado de todos os seres humanos à face existente da Terra. Imaginem as potencialidades que estão aqui. Mas sabem o que é mais importante do que as potencialidades ou de experimentar a tecnologia disruptiva ou exponencial? É perceberem que as vossas estratégias de planeamento estratégico têm que mudar.
Esta ideia que vocês conseguem planear isto a 5, a 10, a 15, a 20 anos acabou. Isso significa que vocês têm que dar espaço para experimentação e para falha e para cultura de risco e para cultura de falhanço de uma perspectiva completamente diferente. O CEO da Lego Group institui créditos de beneficiar quem falha. Vejam bem isto aqui numa empresa cá em cima. Se a área impactada por este tema da tecnologia disruptiva, e o meu colega daqui a bocadinho vai falar sobre uma delas, a robótica, entre outras, é a área da saúde, okay? Onde nós podemos ver milhares de utilizações. Lembram-se da Dolly? Nós hoje conseguimos clonar cães com capacidade de faro aumentada, nós hoje conseguimos tentar clonar cães que já deixaram de estar em vias de extinção, nós hoje estamos a tentar, eu sei que a cara daquele tipo não promete muito, mas estamos a tentar clonar animais que já deixaram de existir há centenas de milhões de anos, estamos a conseguir alterar o código genético de estruturas orgânicas ao ponto de lhe dar luminescência, e não é só com plantas, é com animais, futuramente com pessoas. Vocês podem dizer que horror, eu também posso não gostar de determinado tipo de maquilhagem, não é? É uma questão de gosto. Estamos a conseguir entrar ao nível da reprogramação de células cancerígenas, transformando-as em código-fonte ao ponto de ser capaz de transformá-las em regenerativas em vez de degenerativas. Obviamente que todo este crescimento exponencial surge ao lado daquilo que é o declínio exponencial dos custos do acesso a esta tecnologia, e antes aquilo que custava algumas centenas de milhares ou milhões de euros a perceber, hoje vocês podem, por $99, mandar vir para casa, cuspirem para uma palhinha, voltarem a devolver e ter a sequência do vosso genoma todo, e que doenças é que vão ter, ou que não vão ter, ou que podem vir a ter. E se continuarmos assim, também a esperança média de vida pode aumentar exponencialmente. Não sei se isto é interessante para alguns ou interessante para outros, mas há uma coisa que eu vos peço. Investiguem sobre uma ciência chamada transhumanismo, a ciência que estuda a vida infinita. E percebam que ela hoje tem mais impacto na resolução de problemas de saúde do dia 2 do que todas as outras ciências contingenciais. Terminando, porque estou mesmo na minha hora, e o Daniel quer que isto seja cumprido à risca, o último grande epifenómeno que nos ajuda a perceber o fenómeno da disrupção é que esta nova geração que entra no mercado de trabalho não pensa em resultado, pensa em impacto. Ela não quer engagement, quer paixão. Ela não quer ser funcionária, ela quer ser parte da empresa. Ela quer ter uma palavra a dizer. E ao vocês percebem que isto é muito mais emocional e afetivo, ou então com team buildings desta vida, não vão lá. A procura de propósito é hoje, se calhar, o aspecto mais importante para a transformação das organizações e para a criação de disrupção. O pior que existe nas organizações é começarem a ideia de que a inovação surge porque existe uma tecnologia nova e não porque existe um propósito de transformação de alguma coisa. Ok? Por falar em propósito, sabem que há outra coisa muito importante, é que para eu conseguir perceber aquilo que os clientes querem, eu tenho que gerar dimensões empáticas com eles. Não sei se conhecem esta história da Gillette, mas a Gillette foi um exemplo claro de alguém que estava na performance daquilo que eram máquinas de barbear para homens. Aliás, há máquinas de barbear e lâminas que cortam relva. E bem, o que é que eles perceberam é que havia 1,45 bilhões de pessoas que não podiam usar aquilo. E não eram as mulheres. Eram todas as pessoas velhotes, pessoas que precisavam que fizessem a barba por eles. E então, a primeira coisa, a primeira inovação disruptiva e não incremental no negócio deles foi criar uma lâmina, e vale a pena verem o vídeo depois, uma lâmina que qualquer outra pessoa pode fazer a barba a alguém. Propósito e empatia. Para terminar, vou-vos dar um exemplo, e é um vídeo que eu peço que estejam bastante atenção, que é um bom exemplo de tudo isto que eu falei. É um bom exemplo de pensar de maneira radicalmente diferente e não usar a área científica do saber para resolver exatamente aquilo que eu já sei fazer. Esqueçam. Não vale a pena porem 10 pessoas da vossa empresa com puffs e post-its, que isso não vai gerar inovação. Não vai. No entanto, se forem buscar clientes, fornecedores, experts de outras indústrias, puserem os puffs e os post-its, talvez possam gerar alguma coisa. É um bom exemplo daquilo que é pensar primeiro na pessoa e não naquilo que eu acho que a pessoa quer. É um bom exemplo de prosumerismo. É um bom exemplo de que eu conecto-me com cadeias de valor e plataformas de valor muito mais interessantes. É um bom exemplo do recurso à utilização de tecnologia exponencial e como é que ela passa da versão meio rough para aquilo que é hoje um produto que vai resolver um problema drástico da humanidade. E é um bom exemplo de que quando eu faço isso com paixão, as coisas acontecem. Right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that.
could do that would just make my hand do what I want it to do, and to be able to sign my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? You know, I don't think we're ever going to get that back 100%. You know, my challenge is I mean, it's immense. Someone's made a spoon, it actually counteracts the tremors you get from Parkinson's. So the spoon actually vibrates in opposition to how your hand might be shaking, and therefore it is steady. I'm making a very rough prototype. And what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. Hello. Hi, I'm Alison. It's affecting something. I don't quite know what's happening. Something is going on with it. What this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. I'm on to something, right? I'm on to something. Jesus Christ. Oh my God. It makes me forget that I have a tremor. Pronto, you got the idea. Para terminar, não se esqueçam, por favor, disto. Se pensarem que os vossos sonhos são loucos, mostrem-lhes o que é que sonhos loucos são capazes de fazer. Obrigado.